Vamos bater um papo sobre os assuntos mais curiosos do seu dia a dia, te dar aquela dica especial para te ajudar em sua rotina. Nós somos o trio que vai te encher de energia, animando seu dia. Fica com a gente a partir de agora, aqui na sua Rádio Calheta FM. Sou Nádia Medeiros e na companhia de Paulinho Almeida e Solange Lima, trazemos para você o Oxe Moleque. Oxe Moleque. Oxe Moleque. Bom dia de sábado, mais um sábado na sua companhia aqui na Rádio Calheta FM, nas lives do nosso Oxe Mulher aí no Instagram e no Facebook. E hoje, sábado 13 de maio, né? Isso, Nádia Medeiros, a gente tem um tema super importante aqui para debater com vocês. Ontem, dia 12 de maio, foi o Dia Nacional de Conscientização da Fibromialgia. E a gente tem aí tratado desse tema já tem um tempinho, né? Isso, Nádia, já trazendo aqui abordagens com convidados que são pacientes de fibro. Já trouxemos também a questão mais legislativa da fibromialgia. E hoje a gente tem aqui um convidado para a gente falar da parte científica da coisa, né, Nádia? Que é importante também. Exato. Bom dia, gente. E é com muita alegria, né, que a gente retoma aí mais uma programação bem mais que importante aí para vocês que estão nos ouvindo através das ondas do rádio, do Facebook e Instagram. Tratar desse tema que a comunidade, a população em si vem sofrendo, e aí com um profissional técnico aí para ajudar a desmistificar, porque são tantas combinações de problemas, né? São dores crônicas, é uma consequência de coisas, de dores, né? Aparentemente as pessoas têm uma boa aparência, que está tudo bem, mas na verdade só quem sabe de verdade é quem sofre. E daí a gente trouxe um especialista na área, que o currículo dele é muito vasto, quase que não dava para colocar no pôster, né? E sem contar a Nádia, que ele é bem conhecida aqui já no município. Sim. Quando a gente fez o pôster, alguém já disse, eu amo. Aí eu disse, nossa. Ele é um médico antigo aqui na nossa cidade, a gente já conhece ele já tem um tempinho. Eu, particularmente, já tive a oportunidade de conhecer ele no dia a dia, na rotina dele, acompanhando. E aí tenho boas referências também, viu? Minha mãe que eu diga. Verdade. E daí, gente, aproveita o ensejo para disponibilizar o WhatsApp do programa Oxe Mulher, exclusivo do Oxe Mulher, que é o 987721065, para que vocês possam enviar apenas mensagem de texto, porque a gente não consegue ao vivo ouvir áudio e nem receber chamada, tá joia? Então só digita aí, participa, deixa comentário, tira dúvida, sempre por mensagem de texto aí no nosso WhatsApp. E além dele, a gente pode comentar aqui nas lives, né, Nádia? Tanto Verdade. no Instagram quanto no Facebook. Isso. E reforce aí esses seus comentários após a live terminar, porque durante a live esses comentários somem e daí não dá para que o médico posteriormente vá lá e responda, consiga auxiliar vocês com alguma informação, tá? Que não dê tempo aqui, né? Porque É o verdade. tempinho tá assim, ó. Bem curtinho. Daí agora eu vou apresentar o Dr. Alexandre, né, que está aqui estreando na nossa bancada. Vou deixar que ele se apresente, a formação dele, o local de atuação e a especificação de trabalho dele. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês hoje para tratar desse tema fibromialgia, que às vezes é tão difícil de ser abordado em alguns aspectos, né? E meu nome é Alexandre Domingues, eu sou médico, sou reumatologista. Minha formação é pela Universidade Federal de Pernambuco, fiz graduação lá. Fiz minha residência também de especialização no serviço de reumatologia do Hospital das Clínicas. Tenho pós-graduação, trabalho aqui no município com vocês, né? E coordeno o ambulatório de osteoporose do próprio Hospital das Clínicas da Universidade Federal. E estamos aqui para bater um papinho, né? Verdade. E falar disso, sobre fibromialgia é um tema bastante complexo, não é isso, doutor? A fibromialgia, durante muito tempo, não era... a medicina não tinha assim, tantos informes sobre o que era a doença, o que causava a doença, né? Então era tido... Alguns médicos até não acreditavam que existisse a fibromialgia, né? Ela passou por um tempo como sendo considerada um transtorno psicológico ou algo parecido, né? Hoje em dia a medicina e a reumatologia evoluíram, né? Graças a Deus, e aí
É uma doença bem estabelecida, ela tem tratamento, ela tem controle, mas é uma doença crônica, ela não tem cura. Então, a pessoa portadora de fibromialgia, homens e mulheres especialmente, eles têm que aprender a conviver com a limitação que as dores provocam. Agora, claro, é uma resignação ativa, né? Você sempre procurando sua melhoria, não deixando impactar tanto a sua vida familiar, social, conjugal, profissional, porque tudo isso é refletido, são consequências que a fibromialgia traz para aquele seu portador, né? A fibromialgia, ela tem um diagnóstico, sim, né? Não existe um exame assim específico para você dizer que a pessoa tem fibromialgia, né? Ela é caracterizada por dores crônicas, dores que duram mais de 3 meses, aí a gente diz que são dores crônicas, são dores musculares, dores articulares. A característica principal dessa dor é que são dores difusas por todo o corpo. Então, normalmente, quem chega pra gente e diz, doutor, é uma dor que dói tudo. Muitas câimbras, né? Só não dói o fio do cabelo, dói os ossos do esqueleto todo, né? Associado a essas dores, a gente tem outras situações também. Então, a gente tem a fadiga, que é um sintoma muito comum na fibromialgia, né? Aquele cansaço diário, né? O sono não restaurador, ou a própria insônia. Então, às vezes, o portador de fibromialgia, ele pode dormir a noite toda, mas é um sono que não repara. Então, ele acorda cansado, acorda fadigado. Ou então, ele não consegue dormir bem a noite toda, né? Isso piora muito, tá? Os sintomas dolorosos. E, além disso, o portador de fibromialgia, ele pode ter associado outras comorbidades. Uma muito frequente é a depressão e ansiedade. Até 50% dos portadores de fibromialgia têm depressão. Então, assim, cria-se um ciclo vicioso de depressão e fibromialgia. A depressão piora a fibromialgia, né? Então, piora as dores pioram a depressão, e aí quando a gente tem esse contexto de associação de duas patologias, fibromialgia e depressão, é necessário que ambas sejam tratadas, né? É por isso que hoje em dia, doutor Alexandre, se fala muito na intervenção multidisciplinar, na verdade, do paciente da fibromialgia, né? A gente precisa do senhor como reumatologista, a gente precisa de um psicólogo para estar acompanhando, muitas vezes do psiquiatra, porque o psicólogo não pode entrar com medicação. Isso, perfeito. E aí vem nutricionista e tudo mais. Exatamente isso, né? O portador de fibromialgia, a portadora de fibromialgia especialmente, além de receber o diagnóstico de fibromialgia, antigamente ficava mais complicado porque a dor é algo subjetivo, a dor é algo que não se vê. Então, muitas vezes você vê uma mulher, ela está lá, está arrumada, está bonita, está maquiada e tal, mas ela está morrendo de dor, né? Então, a dor, infelizmente, nós criamos na sociedade uma imagem de que a pessoa que tem dor é uma pessoa que está sempre de cara feia, abusada, irritada. Nem sempre é assim, né? Tem pessoas que procuram melhorar sua autoestima, isso é o correto, é o ideal, para que essa dor, esse impacto da dor diária, crônica, tenha um impacto melhor no seu dia a dia, né? E uma parte interessante aí, doutor, que o senhor chamou a atenção, de que muitas vezes aquela pessoa que está sentindo essa dor, que muitas vezes é inconsolável, né, de tanta dor, está ali, por exemplo, numa fila de supermercado, ali na fila de votação, e como conseguir demonstrar para esse público que acha que ela ali está perfeita, né, que tem direito a uma prioridade, né? Até isso dificulta um pouco. No nosso município, por exemplo, né, Paulinha? A gente ainda não tem essa carteirinha de identificação para os fibromialgicos, e daí também é uma luta que o Oxumulé carrega aí, tem tentado aí contato para esse movimento, para facilitar esse público, né? Isso, só situando o doutor Alexandre lhe atrapalhando um pouquinho, a gente tem estado em contato com a Câmara Municipal, né, porque na verdade a gente já tem leis estaduais vigentes, né, que dão esse suporte ao fibromialgico, tanto de acessibilidade, a gente tem direito, né, a estar aí como prioridade nas filas, como prioridade nos atendimentos, em qualquer órgão, seja público ou privado, né, mas é difícil para o fibromialgico chegar nos locais, como o senhor falou, com a cara sorridente muitas vezes, sem nada aparentemente,
né? E você ir para uma prioridade e todo mundo ficar olhando para a sua cara assim, o que é que tá fazendo aqui? Prioridade de quê? Se você tá tão bem vestida, E tão não bem é só com a arrumada. fibromialgia. Aparentemente você não é um deficiente, né? Exatamente. Então, São as síndromes invisíveis, né, que a gente chama. E aí, essa identificação precisa existir e é por isso que a gente está em contato e com o apoio hoje da Gisele e de Dudinha dentro da Câmara, né, para a gente tentar viabilizar o início, na verdade, da emissão dessas carteirinhas no município, para que, pelo menos aqui no nosso âmbito, a gente já tenha um respaldo maior e, na verdade, a garantia do cumprimento da lei, que já está desde 2019. Né? E aí o senhor falou um ponto interessante também, quando a gente fala da fibromialgia, a gente sempre fala de dor, né? E a gente fala dessa fadiga crônica que é bem pesada, mas tem muitas outras coisinhas que às vezes a gente vai descobrindo enquanto com essa danada. Às vezes aparece uma coceira, às vezes aparecem umas câimbras que ficam mais frequentes. Perfeito. A fibromialgia, nós falamos de síndrome de fibromialgia. Né? Então, não são apenas as dores, a fadiga, a insônia, o sono não restaurador. Então, as pessoas elas têm também muitas alterações de memória, são alterações cognitivas, então você tem dificuldade de concentração muitas vezes. O portador de fibromialgia, ele tem a memória lentificada, né, pela própria dor crônica. Então são pessoas às vezes que têm dificuldade de concentração, têm dificuldade de raciocínio, né? Então tudo isso faz parte. Além disso, o portador de fibromialgia ele pode ter alteração intestinal, alteração digestiva, prisão de ventre, pode ter um pouco de diarreia eventualmente. Ele também pode ter alterações urinárias. Dentro do contexto da fibromialgia, ele também pode ter dormências, formigamentos, câimbras, né? Ai, doutor, é uma dor que deu aqui na minha barriga, e o que é isso? Então, assim, dentro do contexto da fibromialgia, a gente entende o que é, né? Se você for para um médico, talvez, que não tem experiência com a patologia, né, com a doença, e dizer que você tem uma câimbra abdominal, talvez ele não entenda, né, o que esteja acontecendo, né? Por isso é importante, sempre é recomendado que procure um especialista, né? Porque daí fica muito mais próximo de chegar ao diagnóstico, não é isso, doutor? No contexto do diagnóstico, hoje em dia nós trabalhamos com questionários, né? Existem assim, questionários bem estabelecidos para que nós possamos avaliar a extensão dessa dor, né? Questionários para avaliar a intensidade dessa dor e questionários que avaliam o impacto da fibromialgia no seu dia a dia, no seu cotidiano. Então, a gente, dentro da avaliação médica, né, dentro da consulta médica, a gente aplica esses questionários para a gente poder dar o diagnóstico da fibromialgia e, além disso, esses questionários também são importantes para o médico quantificar a melhora do portador, do paciente. Eu não gosto muito de chamar de paciente, eu prefiro chamar de portador, porque fibromialgia é uma condição em que você vai convivê-la pelo resto da sua vida, né? Então, alguns melhoram bastante, né, outros nem tanto, mas existe tratamento apropriado. Além do tratamento medicamentoso que a gente utiliza, é importante, como você comentou, a participação multidisciplinar. Então, o paciente que tem depressão, que tem ansiedade, ele tem que ter acompanhamento psicológico, ele tem que fazer uma terapia cognitivo-comportamental associada, para ele criar recursos, ferramentas para controlar essa sua ansiedade e não amplificar o quadro de dor de uma situação. Outra situação são as atividades físicas, né? Então, muita gente que tem fibromialgia, eu estou com dor, eu não consigo me exercitar. Mas a atividade física, ela é essencial. Né? É essencial e é um ponto que o médico, o reumatologista, ele bate muito junto com o paciente, porque a medicação não vai deixar você 100%. Né? Então, a atividade física, ela vai diminuir a intensidade das dores, vai promover um ambiente de socialização, porque muitas vezes o paciente fibromialgia é um paciente muitas vezes isolado, né, pelo fato de ter dor crônica, a gente pode comentar um pouquinho mais na frente. Né? E a atividade física é preferencial às atividades aeróbicas, então caminhada é importante, hidroginástica é importante. Né? Então, eu estou com dor, tá, você está com dor, mas vamos caminhar um pouco, né? Pelo menos 20 minutos, 30 minutos no início, diariamente, 3 a 5 vezes por semana é o ideal, até você criar essa rotina, e o seu corpo se adaptar com essa nova atividade física. Então isso é importante, né? Então essa entrevista clínica que vai lhe nortear para dizer, não, vamos seguir mais à frente com esse esqueleto, né, de pesquisa mesmo, né, de pergunta, para que consiga chegar mais próximo a esse diagnóstico, não é verdade? Exatamente. Então, assim, quando a gente suspeita da fibromialgia, a gente complementa com alguns exames de sangue,
alguns exames de imagem, às vezes um raio-x, às vezes um ultrassom. Né? Não que nós precisemos desses exames para dar o diagnóstico, mas muitas vezes nós solicitamos esses exames para avaliar outras condições associadas à fibromialgia, que podem até piorar a fibromialgia. Então, por exemplo, quem tem doença de tireoide, quem tem hipotireoidismo, são pessoas que sentem fadiga, sentem cansaço, têm um raciocínio lento. Então, se o paciente tem fibromialgia e tem uma alteração da tireoide, a gente tem que ajeitar essa tireoide para que ele Também melhora Também o quadro. melhora a o quadro fibromialgia. como um todo da fibromialgia. É um exemplo que eu estou dando. Então, por isso que os exames de sangue são essenciais nesse contexto, você afastar condições associadas, mas não são importantes para O diagnóstico contexto da fibromialgia. O contexto alimentar também tem alguma influência, doutor? Tem sim. Alguns pacientes, eles têm muitas alterações digestivas, né? Alguns pacientes têm muita azia, muita queimação. Muitos sofrem o que a gente chama de síndrome do intestino irritável, né? Então, são aqueles pacientes que têm dores abdominais, têm diarreia frequente. Então, muitas vezes não, obrigatoriamente, esses pacientes têm que passar por uma avaliação nutricional de um especialista, de um nutricionista, para compor uma dieta mais adequada nesse contexto desses pacientes, para que tenha uma melhora desse quadro intestinal associado. Além dos exames e do questionário que o senhor falou, doutor Alexandre, tem uma questão também dos pontos de dor, que são bem específicos na fibromialgia, né? Muito bem lembrado. A questão, há mais ou menos uns 20 anos atrás, o diagnóstico de fibromialgia era dado exclusivamente pela presença de pontos dolorosos no corpo. Então, no corpo nós temos alguns pontos, e quando a gente palpa esses pontos, o paciente sentir dor nesses pontos, a depender do número de pontos, você teria fibromialgia. Eles que relacionam entre 11 a 18 pontos por aí, Exatamente. né? Então, quando a gente bota fibromialgia, dá um Google lá, bota fibromialgia, bota imagens, vai aparecer Tem lá os duas pontos, mulheres, todo mundo né, e tem roxo. os pontinhos marcados no pescoço, no joelho e tal. Por aí vai. Mas assim, ao longo do tempo se percebeu que outras condições também podem provocar dor nesses pontos dolorosos, né? Então, daí de 2010 para cá, surgiram esses novos questionários. Então, esses questionários nos ajudam a aumentar a especificidade, né? A qualidade desse Dar diagnóstico. mais precisão, Dá né? mais precisão, exatamente, a palavra é essa. Né? No paciente que tem fibromialgia, além de você ter essa dor difusa, né? Dor muscular difusa, você tem uma sensibilidade ao toque. Né? Uma coisa meio esquisita, né? Para quem não conhece, né? Você vai abraçar um paciente fibromialgia, ele se retrai. Né? Abraçar de bandinha, assim. Né? Quer dizer, então é uma coisa que muitas vezes a pessoa, poxa, eu estou dando um abraço, essa pessoa não gosta de mim. Ou ele é antissocial mesmo? Ou ele é antissocial, exatamente. Né? Então aí vem o contexto social da fibromialgia. A pessoa que tem dor crônica, ela às vezes fica irritada, fica abusada, fica chateada. Ela não quer participar de uma festa de aniversário, ela não quer ir no shopping dar uma voltinha, ela não quer ir numa praia, né? Ela vai se escondendo da sociedade, porque ela acha que vai atrapalhar as pessoas que vão estar ali junto dela, né? Então, isso ao longo do tempo cria um processo de afastamento social que pode gerar ansiedade, que pode gerar depressão e, consequentemente, piora o quadro de dor, né? Então, o conhecimento da fibromialgia e o amadurecimento do entendimento da fibromialgia por parte dos familiares desse portador de fibromialgia também é muito importante, faz parte do tratamento. Porque tem que existir um respeito ao paciente que tem fibromialgia. Entender que ele tem aquela dor, não é um corte que está provocando uma dor, não é uma fratura que está provocando uma dor, é uma dor que ela é interna. É o cérebro do paciente fibromialgico, ele apresenta uma sensibilidade maior em termos de interpretação de dor. Então, os estímulos dolorosos que chegam no cérebro de quem tem fibromialgia chegam com mais intensidade. Então, dentro do cérebro nosso existem algumas substâncias que controlam a sensação de dor. Quem tem a fibromialgia tem um desbalanço, digamos assim, dessas substâncias que nós chamamos de neurotransmissores, né? E aí a interpretação de dor ela é mais exagerada nesse paciente que tem fibromialgia. Então, de fato, eu não conhecia nada. É Porque a gente estudando assim, você acha que é um pouco, é uma dor, sente muita dor, mas a gente sabe a gravidade que é, né? Porque tudo é intensificado, né? Tudo é intensificado. A fibromialgia faz parte da síndrome de amplificação dolorosa. É um exemplo de síndrome de amplificação dolorosa.
Não que você queira ter mais dor, mas você sente mais dor. Né? O seu cérebro interpreta o estímulo doloroso de maneira mais acentuada. Né? E isso pode acontecer depois que você desenvolveu uma infecção grave, depois de um trauma psicológico, um trauma físico, depois que você... É muito comum uma pessoa, por exemplo, começa com um quadro de dor de coluna, por conta de uma artrose, por conta de uma hérnia, e essa dor localizada, ela persiste, e aí o cérebro começa a funcionar errado e começa a amplificar as outras dores, os outros estímulos dolorosos que chegam. Então você começa a ter de uma dor localizada, você passa a ter uma dor generalizada. Caramba! Olha aí, na verdade, a gente tem aqui no estúdio, doutor Alexandre, aqui na Rádio Calheta, pacientes diagnosticadas somos eu e Solange Lima, que não está aqui conosco. Né? E aí a gente vem levantando muito essa bandeira justamente por essa quebra de paradigma das pessoas compreenderem melhor a fibromialgia. Né? Ainda se fala pouco, né, na sociedade de uma forma geral. Né? Pouco se sabe, como Nádia mesmo aqui já mencionou, ela achava que sabia alguma coisinha e ela começou a entender mais toda vez que a gente trazia algum relato para ela, ou eu a Solange. E aí a gente vai vivenciando no dia a dia, com as pessoas ao nosso redor, realmente essa falta de conhecimento. Né? Que às vezes acha que você querer faz a diferença. Né? Se você pensar que você não está com dor, sua dor vai passar. Não Isso. vai. Me chamou a atenção, Paula, né, em relação a esse tema, quando eu vi também um vídeo de Lady Gaga. Isso. Ela falando assim, né, se apresentando com muitas dores, e após isso ela se colocou também para o mundo para dar essa visibilidade às pessoas com fibromialgia, né, porque o diagnóstico ainda, né, para o serviço público ainda é muito, digamos assim, né, precário, ainda né? dá uma volta tremenda para Isso, chegar né, no para acesso poder do o SUS, né? acesso, né, de serviço público, na verdade. Mas aí com tanta visibilidade, porque não é fácil. Muitas pessoas acham, fulano, no termo popular, né? É muita frescura essa moça tem, viu? É muito mimimi, viu? Que eu nunca Às vi vezes sentir tantas associa dores. até questão religiosa, não, você precisa rezar mais. Isso. Orar E mais. isso é no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, porque o ambiente laboral precisa também ter consciência da dor dessa pessoa, né? Ter conhecimento também de que a fibromialgia tem essas dificuldades, essa amplificação de dores, muitas vezes não deixa nem a pessoa se concentrar, como bem disse o médico aqui. A dificuldade de concentração. E também essa empresa ter essa sensibilidade, né? A moça que veio aqui, né? A Patrícia, Isso. ela teve a oportunidade de valorizar mesmo, né? Que essa empresa valorizou e reconheceu e deu a ela a oportunidade de trabalhar home office, né? Considerando o bom trabalho que ela desempenha na empresa, e não era por conta de uma dor que ela teria que ser dispensada ou coisa do tipo. Então, assim, a gente precisa ter mais consciência, empatia com esse público. Sei que é difícil, mas a gente consegue, porque não está escrito eu sou fibromialgico, então eu preciso aí de ter essa atenção, tanto do serviço público quanto dos órgãos, né, empresa privada. Eu acho que aqui no município tem 2 entidades, creio eu, né, Paula? Aqui no município sinalizado, na Sinalizado. verdade, a gente tem 2 redes, né? Isso. E aí é empregado a toda a rede. A rede Açaí e a rede Riachuelo, né? São 2 que já lá na plaquinha de prioridade de deficientes, além do cadeirante, do idoso, da gestante, já possui também o autista, né? Que também é uma grande conquista recente. Além disso, tá lá o bonequinho com um sinalzinho assim de dor da fibromialgia. Isso, até porque caso você, se não tiver esse símbolo lá para vocês têm que estar com o seu laudo no bolso, né? Ou na bolsa, né? Porque bolsa, falando assim, porque as mulheres que são mais atingidas, não é isso, doutor? É verdade. A fibromialgia, ela comete a faixa etária produtiva, né, digamos assim, da sociedade, né? Então, normalmente são homens e mulheres na faixa dos seus 25, 30 anos até 50, 55 anos. E ela é muito mais prevalente em mulher, né? Muito mais. Pode acontecer em qualquer idade, mas em geral é nessa faixa etária, dos 30 a 50 anos em mulheres. Né? Olha aí. E é uma faixa etária que você está construindo sua vida, né? Certeza. Então você está naquela idade em que você tá na universidade, você está fazendo o seu planejamento de vida, se estruturando para o seu futuro, né? Muitas vezes querendo criar uma família, né? Iniciando o seu planejamento profissional. E muitas vezes a fibromialgia ela impacta, né, negativamente nesses planejamentos de vida
que a pessoa tem. Então, daí o impacto psicológico da fibromialgia, porque quando você recebe esse diagnóstico, você se sente limitado e às vezes se sente incapacitado de atingir os seus objetivos e seus desejos. Né? E isso não pode acontecer. Né? Por Então, isso a importância desse apoio familiar, exatamente, né? dessa equipe multidisciplinar. Para que você possa desenvolver, apesar de você ter o problema, a fibromialgia, ela não invalidar você a ponto de você não atingir aquilo que você deseja na sua vida. Então, nós temos dois grupos, aí uma opinião pessoal, tá? Uma opinião do médico, não é nada de consenso. O que eu percebo é, nós temos dois grupos de portadores de fibromialgia. Aqueles que se agarram com a doença, então a doença faz parte da vida dele diariamente. Essa pessoa ela não vai conseguir grandes coisas, tá? Porque ela só visualiza a doença. Né? E existe aquele outro grupo de pessoas que tem a fibromialgia, mas apesar da dor, ela tenta seguir adiante. Né? Então ela se esforça para estudar, para trabalhar, para conviver. Ela não se entrega à doença, como a gente fala. Né? Então essa pessoa ela tem mais chance de sucesso. É claro que a fibromialgia, por ser uma doença crônica, também ela muda ao longo do tempo. Né? Então você vai ter períodos de menos dor, você vai ter períodos de mais dor. Né? Existem situações que pioram a dor, então estresse psicológico, esforço físico, às vezes infecção, então isso pode provocar mais dor, mas às vezes essa piora da dor é temporária. E aí você volta para aquele nível de dor, digamos assim, basal que você tinha. Né? E é nesse nível de dor basal que a gente tem que aprender a trabalhar e não permitir que isso impacte de maneira tão significativa no seu dia a dia. No caso de relação conjugal, é muito importante uma situação, uma queixa que eu percebo que tem vindo mais frequentemente no consultório, é o relacionamento sexual do paciente fibromiálgico. Né? E às vezes é muito tabu falar sobre isso, mas é um dado importante, porque o companheiro, né, o esposo, o noivo, o namorado da fibromialgica, muitas vezes ele entende como uma rejeição daquele momento de afeto. Né? Então, como eu disse, ela sente dor, às vezes ao toque. Né? Então, quando essa pessoa tiver nas crises de dor, realmente o ato sexual não vai ser prazeroso, vai ser desconfortável. Né? E aí tem que ter um entendimento, a paciente, o companheirismo, né, o respeito. Então, a paciente de fibromialgia tem que ser sincera para o companheiro e dizer, ó, eu não estou legal hoje, estou com muita dor, não vai rolar, eu não estou bem. Isso aí é uma dica muito importante. E ele respeitar, não, beleza, vamos adiante, né? Outro dia a gente namora. Vamos ver um filminho. Isso, né? Isso, e o papel, tem né? outras alternativas. E aí, no final das Mas aí contas, ainda precisa- tem a questão da ação medicamentosa, nos efeitos colaterais dos também, medicamentos que são fortes. Altera a libido, diminui Isso. libido, né? Então, tudo isso tudo isso faz parte desse contexto da fibromialgia. Mas o que eu estou querendo dizer é a sinceridade que o próprio paciente tem que ter, né, da sua condição naquele momento para o seu companheiro, e o companheiro respeitar e entender que existe aquela limitação pontual, né, que mais na frente vai É verdade, Vai né? dar certo. vai dar certo. Espera só um pouquinho. E essa parceria tem que existir de fato, né? Porque se o outro também não vai entender se você não falar. Exatamente isso. É porque a dor está ali, Porque- é sua. Porque Ele não sabe, né? Não está ali aparente, né? uma situação que eu tive há um tempo atrás foi o esposo de uma paciente fibromialgica, ele marcou uma consulta comigo para ele, eu não sabia que ele era esposo dela, e a consulta não era dele, na verdade, ele queria falar sobre a Sobre esposa. ela. Pela ética médica eu não podia falar da paciente, mas eu pude conversar com ele sobre o problema, sobre a fibromialgia, né? E a grande questão era porque ela sempre o rejeitava. Então, na mente dele, como ela não era sincera com ele, né, ela evitava, né, o contato físico. Então, para ele, ela não gostava mais dele, talvez ela tivesse já com outra pessoa, né? Então, a mente do homem começa a fantasiar demais e isso atrapalha bastante o relacionamento, né? Vou só dar uma pausinha aqui, Nádia, já a gente tá
chegando na metade do programa, né? A gente hoje vai esticar um pouquinho, viu, minha gente? Que a gente atrasou Isso, para quem tá começando. acompanhando aí. Então, E eu um não vou assunto tão perder, importante, não. né? Não Precisa pode dar uma ser esticadinha hoje, porque ainda impactado. tem muita coisa para falar. Isso mesmo, Paulo. Deixa eu aproveitar só dar um oi aqui para quem está no Facebook. Nossa querida Benícia Silva está nos acompanhando, dando bom dia. E Genilda Barbosa, bom dia, minhas lindas, também acompanhando aqui pelo Facebook. E eu vou dar uma passadinha no Instagram, porque eu vi que já tem uns comentários aqui bem bacanas, que a gente pode associar aqui como dúvidas e responder pro pessoal que está acompanhando no Insta. Deixa eu só ver aqui. Nossa querida Solange Lima está lá do consultório acompanhando a gente, viu? Se tiver sua dúvida, já deixa aí na live também. Moniquinha Polinário está nos acompanhando lá de Olinda. Milena Sena também está acompanhando aqui. Deixa eu ver. Luzinete Moura. Instagram, me ajude. Ana Elísia. Foi ela que deixou um comentário mais embaixo que eu quero chegar lá. Você, dona Desi, também está acompanhando. Solange está dizendo aqui, bom dia, meninas do Oxe Mulher. Estou na clínica e estou de olho em vocês. Boa, Solanginha. Luzinete Moura disse aqui, bom dia a todas do Oxe Mulher. Deus abençoe, boa sorte. E Ana disse aqui pra gente, excelente médico, meu médico e de minha mãe. Amamos ele. E mais embaixo tem um comentáriozinho que ela fez. Luciana Maria também está acompanhando aqui a gente, dando bom dia. Moniquinha Polinário deixou um comentário aqui, deixa eu chegar lá. Bom dia, meninas. Bom dia a todos. Feliz dia, feliz programa, feliz tudo a todas nós. Deixa eu ver quem mais aqui. Pisciana Virgínia também está aqui acompanhando. Ana Elísia marcou aqui a Rúbia. Chega a Rúbia para acompanhar a gente. Tereza de Lira também está aqui acompanhando a gente. Nossa querida Jaque, a Piladora, também está aqui online. Dijan também está acompanhando. Luciana disse aqui, bom dia, doutor. Eu tô com um problema no pé inchado e na perna também. Aí, às vezes, a gente fala, né? A gente tem, às vezes, no quadro fibromialgico, outras coisas associadas, né, doutor Alexandre? Tem uma artrite, tem uma artrose. O fato de você ter a fibromialgia não vai impedir que você tenha outras condições associadas. Então, nem toda... O paciente tem fibromialgia, ele mais ou menos conhece a sua dor. Ele, ao longo do tempo, ele entende a dor dele. Quando essa dor muda de padrão, né, ele sabe que tem alguma coisa errada. E, ao longo do tempo, você pode desenvolver uma bursite, uma tendinite, uma artrose, né? Outras situações que vão provocar dor. Então, sempre que o paciente fibromialgico, ele apresenta uma dor de uma característica nova, um inchaço que ele não tinha passado a ter, a dor de um local que não tinha surgiu, ele tem que ser reavaliado para saber se essa nova dor tem a ver com a fibromialgia ou não. E aí entram os danadinhos dos exames que a gente tem que estar fazendo com frequência, perfeito, né? Perfeito. Moniquinha Polinário disse aqui ainda, parabéns por mais um programa excelente, especialmente pela temática, que é uma doença que eu não conhecia. Muita gente não conhece, Moniquinha Polinário. É por isso que hoje o Mulher está aqui batendo nessa tecla já tem um tempinho, porque a gente precisa de mais empatia das pessoas nos dias a dias, nos locais que a gente chega, né? Todo paciente fibromialgico precisa ser olhado, na verdade, né, para a gente poder ter um pouquinho mais de alívio e aí essa inclusão social que o doutor Alexandre trouxe para a gente, que é bem importante também, né? É importante, né? A participação do paciente fibromialgico na sociedade, no contexto familiar, é muito útil, né? Se sentir útil. Uma característica assim, um grupo também importante de paciente fibromialgico, que é aquela mulher que está se aposentando e que ela tem fibromialgia, né? Então, eu digo mulher, que é mais prevalente mulher, mas também aí se inclui os homens. Então, assim, ela está se aposentando, ela tinha uma vida relativamente ativa, ela se aposenta e aí ela vai conviver mais com essa dor, né? E às vezes essa dor acaba tomando uma proporção maior, porque ela se afastou também do seu ambiente profissional. A questão do trabalho, ele é importante para o paciente fibromialgico, né? O fato de você ser portador de uma doença não significa que você é incapacitado ou inválido para o trabalho, de forma nenhuma. Você pode ter limitações para realizar suas atividades profissionais dentro de algum momento em que essa dor ela se exacerba, né? Então você tem uma crise maior, você tem um período de dor maior, mais acentuada. Então às vezes você tem que se afastar do seu trabalho, ou mudar, né? Trocar da sua função para que você não sinta tanta dor com aquilo que você trabalha. E depois que essa crise amenizar, você volta para a sua condição anterior. O que você comentou anteriormente sobre a questão do entendimento das empresas é muito importante, né? É muito importante, muito difícil. Isso. Porque a empresa ela quer produtividade de qualquer um, né? Dos seus funcionários, né? Quer metas, tem que bater as metas.
tem que bater os objetivos, mas eles têm que entender também que todos nós temos limitações, independente do fibromialgia, né? E aí, assim, muitas vezes nessa luta para conseguir metas e essa cobrança intensa em cima do paciente de fibromialgia, ele acaba perdendo a oportunidade de ter ali um grande profissional dentro da empresa dele. Porque eu já vi muitos pacientes de fibromialgia que dizem: eu não quero atestado, eu não quero laudo, eu quero trabalhar. Eu quero voltar a trabalhar, eu quero voltar a fazer o que eu fazia. Então, isso é muito importante, né? Então, o laudo, o afastamento médico é necessário, mas dentro do contexto que eu falei. Você está com a sua condição agravada, então realmente você precisa de repouso, a gente vai melhorar o tratamento, vai mudar a sua medicação, vai associar alguma outra coisa para que você possa se recompor e voltar para o seu trabalho. O que acontece muitas vezes, e aí não é só a fibromialgia, mas aí se inclui todas as doenças de uma maneira geral, aquela relação, é o benefício com a doença, né? Então muitas vezes o paciente é portador de alguma patologia, seja fibromialgia ou outra qualquer, então ele se acha constantemente doente e incapacitado para qualquer coisa. Não é por aí, né? Fibromialgia, ela, né, no trabalho, voltada, é uma conversa que tira com o colega, uma brincadeira que surge no ambiente na hora do almoço, então tudo isso quebra a sua rotina de dor, digamos assim. E é essa informação, né, amplificada de dor, né? Porque aí como você está distraído, né? Você está voltado para o seu trabalho, Exatamente. seu pensamento está ali, esquecendo Perfeito. um pouquinho a dor, não é isso, doutor? Exatamente, é isso aí. É como se você canalizasse para outro lugar, Nádia. Tira o foco. Muda o Vamos foco, embora. né? Tira o foco. Você não está só naquela dor. Isso. Por mais que ela esteja ali gritante, você está ali rindo com uma outra situação e acaba que ela fica ali meio de lado. E até a própria sonolência também ajuda bastante nesse convívio social. Você está lá, o olhinho fechando, aquela fadiga, o corpo pesado. Seu colega de trabalho chega, tira uma brincadeira com você, todo mundo começa a rir. Ou para, faz aquela pausa pro docinho da tarde. E aí as coisas vão ficando mais leves. Essa parte social para o portador da fibromialgia, ela é muito importante. E aí isso se dá no ambiente de trabalho, isso se dá na pista de curva se você for fazer uma caminhada, né? Se dá ali na academia se você for fazer seu exercício físico regularmente. E é essencial para você dar uma melhorada aí no seu quadro de uma forma geral, porque você vai ter alívio da dor e você vai ter alívio dessa parte emocional, né? A Ana disse aqui pra gente ainda: não consigo caminhar às vezes, porque atrás do joelho incha um pouco e é muito ruim. Ainda a fadiga, o cansaço, passo 5 dias sem defecar, dores de cabeça, azia, barriga inchada, parece que estou grávida. Ana, irmãzinhas, viu? Vamos falar mais um pouquinho sobre esses outros sintomas que ela falou, que a gente meio que já pincelou no começo do programa. Ela ainda completou aqui: às vezes parece que sou uma corcunda inchada e não tenho paciência de nada, sou chata. É chata não, às vezes a gente associa, né, essa questão da gente estar com dor. Não é fácil a gente lidar com uma coisa que está ali 24 horas com você. Não é fácil você ter que estar indo para o banheiro no seu horário de trabalho, porque seu intestino não está funcionando legal, né? Ou vai para o banheiro molhar o rosto para acordar, porque aquele sono está pesado em você e o computador começa a misturar as letras, né, Nádia? Então todo esse quadro não é fácil de lidar para o paciente na fibromialgia. Mas aí a gente vem falando aqui desde o início do programa. Tem que ter a sua força de vontade, tem que ter o acompanhamento médico, tem que ter as medicações, tem que estar comendo certinho, né? Tudo isso para a gente poder ter um pouquinho mais de qualidade de vida, Nádia. É verdade. E aqui pelo WhatsApp eu estou com a Wanda de França, que ela diz: bom dia, meninas. Bom O dia, programa Wanda. de hoje está supimpa. Que ótimo. Tem uma pergunta aqui de dona Ionice Medeiros aqui no Facebook. Ela perguntando: doutor Alexandre é daqui do Cabo, é? Rapaz, doutor Alexandre atende aqui, ó. Tem tempo. Há Acho que 16 desde o anos. tempo do Santa Helena ainda, né, doutor Acho Alexandre? que é. E aí ele atende, no final do programa a gente vai deixar os endereços para vocês. Além do consultório particular, ele também atende pelo município. Então a gente vai dizer aí o caminho das pedras para chegar nele, viu? É importante a gente ter o acompanhamento reumatológico, tanto para quem já tem o diagnóstico da fibro, quanto para quem tem as dores aí, vem sofrendo com um quadro que ainda não fechou o diagnóstico e nem conseguiu chegar no reumatologista ainda, porque às vezes nem recebeu essa orientação, né? Porque a gente fala em atraso de diagnóstico. Isso. O tempo de atraso de diagnóstico, ele é uma coisa que existe, né? Então, normalmente, quem tem dores, quando você começa o acompanhamento pelo clínico geral, no caso do SUS, você passa pelo clínico médico, né?
médico do posto. Infelizmente, nem sempre o colega está habilitado para isso, ou ele até conhece, mas ele não leva essa consideração naquele momento, né? Então, assim, você tem que, às vezes o paciente tem que insistir um pouquinho nas consultas, né? Acontece muitas vezes você ir para um médico, para um clínico, ele passa uma medicação, você não melhora. Não vou voltar para esse médico porque ele passou um remédio e não resolveu. Não faça isso, volte para ele, né? Mas o médico não resolveu, doutor. Mas volte para ele. Poxa, essa paciente já veio para mim 2, 3 vezes a mesma queixa. O que está acontecendo com ele? Está com esse paciente. Então, esse médico que a princípio ele não percebeu a fibromialgia, com a sua insistência de ir para avaliação com esse médico, ele vai, poxa, ela não está bem. O que está acontecendo com ele? Então ele vai parar para pensar, vai parar para raciocinar. Aí de repente chega essa possibilidade, vou pedir uma avaliação do reumatologista, talvez a senhora tenha fibromialgia. Então é importante essa insistência. No mesmo médico. É No importante mesmo porque aí médico. a gente tem uma rotina. Tem uma rotina. Se você vai ficar pulando de galho em galho, cada vez vai para um médico diferente, cada médico vai achar que você está com aquela dor pontualmente. E isso posterga mais aí o tratamento. Exatamente. Demora diagnóstico, Demora aumenta mais. de dor, né? Isso. Aumenta todo o quadro e aí você vai sofrendo Certeza. sem o apoio Esse é um necessário. caminho que não se deve fazer, tá, Não. gente? Porque quem tem dor tem pressa, né? De resolver. Exatamente. Estou- Nossa querida Gisele também está acompanhando a gente Eita, aqui. viu? nossa querida Gisele enfermeira. Paiva, nossa enfermeira. Isso mesmo. Ela ficou muito feliz pela homenagem. Ela também disse que adora o médico aqui, né? Do Oi. trabalho dele. E ela está dizendo aqui, ó, maravilhosos, eu amo, sou fã. A Gisela é fogo. Maravilhosa. Deixa eu só dar uma concluída aqui, Nádia. A Genilda também está acompanhando a gente. Genilda é danada, ela acompanha pelo Facebook e pelo Instagram. Monique Apolinário disse aqui, e como sempre, convidados profissionais aptos a servir e ajudar a sociedade, com orientações e informações específicas e esclarecedoras. Luane Porto também está aqui acompanhando, Aragão Esmeraldo, Adiele Barros, nossa, não deve ser nada fácil, né? Não, viu, amiga? Não é mesmo. Luzinete Moura está aqui dizendo, minha filha tem fibromialgia, sente muita dor. Ela diz que é muito aperreio que ela tem. É verdade? Certeza. Quanto mais a gente se verdade. estressa, mais piora, né? Isso eu tô achando. São aquelas situações de agravamento da dor, né? Então o estresse é grande, né? Quando você tem fibromialgia no paciente, no adulto jovem, ou até no adolescente, que pode acontecer também, é mais complicado, um pouquinho. Por quê? Porque o indivíduo de mais idade, ele tem uma tolerância mental melhor à dor. Né? O jovem, ele está ali, ele quer curtir, quer aproveitar, quer Mais passear, agoniado. quer estudar. Aí hoje em dia a gente vive muito numa sociedade de imediatismo, né? Isso. Então o imediatismo atrapalha muito. Eu tomei esse comprimido hoje, estou com dor ainda. Né? Esse comprimido não presta. Né? Quer que faça o efeito logo no primeiro. Exatamente. Então Tomei hoje, tem que passar. tem que ter acompanhamento. Às vezes as medicações são medicações que demoram um pouquinho para fazer o efeito delas, né? Então a gente tem que ter a paciência, né? O fibromialgico tem que desenvolver a paciência. Se não tem que aprender a ter. Aprender a contar, respirar. Por aí. Ana ainda disse aqui, eu tenho tendinite do carpo, do supraespinhoso, fibromialgia, enxaqueca, tudo junto e misturado, e eu sofro, só Deus sabe o quanto. Josilene disse aqui ainda, qual o especialista que devo procurar para um diagnóstico de fibromialgia? Justamente o reumatologista. Está É o aqui mais- falando com o próprio, né, Paulinha? Exatamente. Você roda, 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 mas quem vai fechar o diagnóstico da fibro é o reumato. É, Anunciada Moraes também está aqui com a Eita. gente, viu? Lá de Água Preta. lá de Água Preta. Ó a Gisele aqui, ó. Doutor Alexandre é patrimônio histórico do Cabo. E a Elizabeth, corretora, também está aqui acompanhando a gente. Está bem badalada a live Isso, hoje, Nádia. e aqui pelo WhatsApp estou aqui com o nosso querido Mário. E ele diz o seguinte: prezados radialistas Paulinha, Nádia e Solange, bom dia. Parabéns pelo programa. Gostaria que perguntasse ao renomado doutor Alexandre duas coisas. O porquê do aparecimento de tantas doenças na população sem que haja um diagnóstico fechado e encontrado, quando muitos médicos associam um hábito de vida ou mesmo hereditário. Com relação às dores no corpo, perguntaria ao doutor por que das dores lombar, de coluna, no pescoço, ou mesmo atraída pela LER, né? Que é lesões de esforços repetitivos.
mesmo com o uso de medicamento específico, não desaparece. Afinal, é verdade, quando a idade vai aumentando, aparecem todos os problemas de saúde nas pessoas. Antes do doutor Alexandre responder, Mário, eu acredito que foi você que estava ligando aqui pra gente. Eu não abri os telefones hoje pra gente participar aqui com vocês ao vivo por telefone, porque o tempo realmente é muita coisa pra gente falar. Se a gente abrir para telefone, a gente não vai dar conta de esclarecer vocês o que é necessário de esclarecer. Então fica aí a diquinha, quem quiser deixa uma mensagenzinha de texto aqui, porque a gente consegue ler rapidinho, às vezes resumir, né, Nádia? Isso, resumidamente. Isso. Exato. E também, doutor, uma pergunta que quero saber, né? Com relação à bebida e ao fumo, tem alguma influência negativa para quem sofre de fibromialgia? Veja só, bebida e fumo não é legal E Pra para ninguém. em qualquer contexto, né? No caso do fumo, você com o tempo pode desenvolver até problemas respiratórios, né? E aí você vai precisar fazer uso de outros medicamentos também. Então você vai ter uma carga medicamentosa maior, né? Porque ele está desenvolvendo isso, essa alteração do pulmão. O fumo também pode provocar fadiga, né? Cansaço. Né? E aí você já tem a Então fadiga você da já tem a fibra. fadiga. Então, uma situação. A bebida alcoólica, você beber socialmente não é contraindicado. Socialmente e eventualmente. Né? Não é socialmente Até todo por conta dia. das medicações, né? Perfeito. Né? A questão é essa, por conta das medicações. Geralmente são medicamentos controlados. Né? Isso. Então não é legal você fazer uma associação com a medicação com a bebida alcoólica. No que o colega perguntou aí sobre Lé, Lé não é fibromialgia, né? Lé significa uma abreviatura de lesão de esforço repetitivo. L de lesão, E de esforço, é repetitivo. Então normalmente está associado às tendinites, às bursites, são aquelas pessoas que trabalham com movimentos repetitivos de braços, né? Carregando peso, então você acaba... Digitação, perfeito. Então acaba desenvolvendo algumas lesões de ombro, de punho, de cotovelo, que pode estar associado à fibromialgia, no sentido de que é um paciente fibromialgia que faz esforço repetitivo. Uhum. Né? E aí piora a situação dele, porque você vai ter a dor de uma tendinite que vai estar sendo amplificada pela fibromialgia. Né? Tem esse detalhe aí. A danada da associação das outras coisas com a fibro não é fácil de lidar no dia a dia, não. Teve uma ouvinte que falou de enxaqueca. Isso, a Ana. Enxaqueca, dor de cabeça, cefaleia, é muito frequente. Né? É uma queixa muito comum no paciente que tem fibromialgia. Tem uma outra questão de queixa no também. caso com... Tá. No caso com a dor de cabeça, a cefaleia, não necessariamente você vai sentir dores em outras partes do corpo, mas essa com intensidade, é isso? A fibromialgia, você tem a dor muscular. Sim. Você tem que ter Tem a que dor, ter. Entendi. A característica principal da fibromialgia é a dor muscular difusa. Entendi. Então você tem a dor muscular difusa mais Mais a outra- cefaleia. as outras entendi. coisas, mais a cefaleia. É, mais A Paulinha, cefaleia Sua exclusiva. vida não é fácil, Paulinha. Né? A gente segue. Uma outra coisa que eu acho que eu tenho ouvido bastante das pessoas companheiras da fibromialgia, a gente criou um grupo, doutor Alexandre, no WhatsApp, de pacientes fibromialgicos daqui do Cabo, né, para a gente poder estar fazendo essas intervenções junto a Gisele lá na Câmara. A gente também está com o apoio do Conselho Municipal de Saúde, na pessoa de Wander. Beijão, Wander, para E você. até Tá informativo, né? De muito garantia de informativo, direitos. Isso, a gente está partilhando lei, a gente está partilhando informações de pesquisas científicas e tudo mais. E aí a gente tem um outro gatilho que eu tenho percebido muito no discurso das pessoas, que é a questão da DTM, né? A disfunção da articulação da boca, para falar mais popularmente. Também está bem associada à fibra. Pode estar associado também. Né? Você pode ter as artroses. Né? Teve um colega que perguntou sobre dor na coluna. Dor na coluna, isso. Dor na coluna. Na lombar. A lombalgia, né, que é a dor da coluna, é uma das principais causas de dor. Né? Todo dia a gente atende alguém com dor de coluna. E no contexto da fibromialgia, essa dor vai piorar um pouquinho mais. Né? E aí o que é muito comum, falando da dor da coluna em si, você tem a chamada lombalgia mecânica. O que é uma lombalgia mecânica? É aquela dor que tem a ver, você não tem uma causa, você não tem ali uma artrose de coluna, você não tem uma artrite de coluna, você não tem uma hérnia de disco. Né? Então a gente faz o raio-x está normal,
faz um medicamento para dor, a pessoa persiste com dor, pede até uma ressonância, a ressonância vem praticamente normal, sem nenhuma alteração que justifique ali aquela dor. Mas aí tem a questão da atividade física, do fortalecimento muscular. Não vai ser um remédio que vai livrar você dessa dor, né? Você tem Mas que fazer, sim esse fortalecimento, né? tem que fazer. Que E bom. aí a gente traz de volta aqui o testemunho do testemunho de Patrícia, né, Sim. com relação ao Pilates. A gente tem ouvido muita gente falando bem do Pilates, associando os alongamentos, e aí o Pilates trabalha muito essa questão do fortalecimento Perfeito. muscular. A respiração, A respiração que vai ajudar você a dar uma segurada nos ânimos. a concentração. Tudo. O Pilates, ele realmente é uma coisa muito completa para o fibromialgia. Uma atividade física que, assim, que não é muito comum, né, no nosso meio, é a yoga. Isso, a gente trouxe a médica aqui. Então, assim, o yoga já Medicina integrativa. existem trabalhos assim, científicos assim, bem feitos, né, de centros de referência, mostrando que o yoga ajuda muito no paciente fibromialgia a controlar a dor, a controlar a sua ansiedade, porque a dor gera ansiedade também, né? E os alongamentos que a própria yoga proporciona. Então, o yoga, a caminhada, o pilates, né? A Você tem que fazer hidroginástica algum também, perfeito né? também, E aí entra a hidroginástica. questão, por fibromialgico, a gente, pelo menos, vai ser um relato meu. Eu tenho câimbras praticamente diárias. Né? Ontem eu saí da acupuntura, no final da acupuntura, ainda na maca, o pé fez tchum, se entortou todinho. A terapeuta começou fazendo um alongamentozinho no meu pé para poder ele voltar. Foram quase 10 minutos de câimbra. Caramba. Pra eu retornar para casa ontem foi tenso. Mas eu tenho essas câimbras com muita frequência. E se eu fico na água fria, o negócio piora. Né? E aí a gente tem que fazer hidro na piscina aquecida, tá, gente? Fica a dica aí para vocês, se forem optar pela hidroginástica, procura uma aquecida, porque é mais confortável para a musculatura. E aí não vai evitar essas benditas dessas câimbras que a gente tem. Uma demanda que chega muito para a gente, principalmente no grupo do Sistema Único de Saúde, né, da Prefeitura, é a dificuldade de acesso às atividades físicas. Isso. Né? Então, essas atividades mais que tem um custo associado, né, hidroginástica, yoga, que a gente falou, pilates, fica complicado às Não vezes. são baratos. Não são baratos. Mas eu quero lembrar que a caminhada, ela é importante. Tá? A caminhada é importante. Então, se você não pode pagar por um serviço desse, caminhe. Caminhe pelo menos 30 minutos, 3 a 5 vezes na semana. Isso também vai lhe ajudar. A caminhada e a hidroginástica são os 2 exercícios aeróbicos mais estudados nos pacientes de fibromialgia e tem uma resposta boa. Ajuda bastante. Então fica a dica, viu? Foi dado dica aqui da caminhada, da importância da caminhada, mesmo que você não consiga pagar aí pelos serviços, né, de terapias, né, do Pilates e de A gente outros. tem, na verdade, aí um desejo intenso, né, de que o SUS promova o acesso a essas coisas, de Isso. que os planos de saúde reconheça a medicina integrativa, né, que a doutora Mônica trouxe aqui pra gente, Exato. realmente como uma possibilidade de cobertura, porque faz muita diferença, né, no E dia a essa dia dos luta- pacientes crônicos. É verdade. E essa luta que você falou, Paulinha, aí dos planos de saúde que não reconhece, também não fortalece essa questão, né? Tipo, os autistas, né, mesmo com plano de saúde, para essas terapias, que Tem a uma criança dificuldade precisa, tremenda uma de dificuldade, tem que ajuizar uma ação, assim como os portadores de fibromialgia têm que provar ali que precisa disso. Então, assim, caramba, se você tem uma doença, tá ali, você paga um plano, seja ele qual for, né, e você não tem esse acesso, tem esse acesso limitado, você tem que estar provando na justiça. Tudo é dificuldade, mas enquanto esse processo está rolando na justiça, escuta o que o médico falou. Vai caminhando, vai resolvendo aí teu problema para que Vou isso afastar não, meu fone aqui para puxar minha própria orelha. para não afastar aí, não dificultar sua recuperação, né? Isso. Porque essa dor lhe acompanha sempre, mas se você pode minimizar, segue aí as orientações. E aí a nossa própria Solange tem trazido aqui também na fala dela o quanto ela vem sentindo melhora, né? Por estar aí Isso. regularmente fazendo os exercícios físicos. E aí eu trago também, no período em que eu estava caminhando, eu estava muito melhor das minhas dores. Preciso voltar, né? Arranjar aí um tempinho entre os 2 empregos para fazer a caminhada. Porque realmente é uma melhora muito significativa no quadro todo. No início, às vezes, fica difícil para Incomoda. fazer um exercício físico, Isso. incomoda. O que eu queria Como a deixar Ana claro disse, o joelho dói bastante. o que eu gostaria de deixar claro para vocês é que
quem tem fibromialgia vai começar um treino, vai começar um exercício físico, vai começar a caminhada, nas primeiras semanas você pode piorar da sua dor. Isso é o esperado e é o normal de se acontecer. E você não vai deixar de fazer seu exercício por conta da piora das dores, tá bom? Isso é importante vocês saberem. E aí, associado a isso, né, doutor Alexandre? Se você tá aí piorando da dor, dá uma voltinha lá no seu reumatologista para talvez adequar a Avaliar, medicação, claro. né, para conseguir aí fortalecer a sua ideia de permanecer aí na caminhada, não desistir dela. Tá quase. Tá quase. Um ponto que eu queria comentar era sobre o tratamento, sabe? Sobre as medicações. Muitas pessoas não têm acesso à medicação. Né? Que não são baratas também. Não né? são baratas, né? Então, assim, nós temos algumas medicações que o próprio município fornece, aí falando especificamente do cabo, né? Algumas medicações são fornecidas pelo município, isso é muito importante, né? Mas algumas pessoas não se dão com a medicação, ou essas medicações não são tão efetivas em controlar os sintomas. Então a gente tem que progredir na medicação, a gente tem que mudar o tratamento, né? E quando a gente muda o tratamento, algumas medicações elas realmente são mais onerosas, são mais caras, nem todo mundo tem acesso, então é importante a questão dessa sensibilização dos gestores municipais, da gente tentar ampliar esse acesso, né? Esse acesso às medicações e diversificar um pouco mais esses medicamentos para dar uma assistência maior e melhorar a qualidade do tratamento desses pacientes. Né? Algumas outras medicações são fornecidas pelo governo do estado. Né? E isso requer também um desdobramento, né, para conseguir esses medicamentos. Exatamente. No caso de algumas medicações que são fornecidas a nível estadual, então a gente prepara, existe uma documentação no próprio site da farmácia do estado, em que a gente preenche, faz um relatório médico, faz um laudo médico, prescrição. Então, essa pessoa dá entrada, no caso, quem mora aqui no Cabo Santo Agostinho, dá entrada na farmácia da farmácia do estado, É a da Várzea? no Recife. É no No Dois Irmãos, né? Não, é na... Deixa eu lembrar aqui, é na... Próximo ao Teatro de Mar de Oliveira. Tá? Boa Vista por ali. Boa Vista, É. exatamente. Então aí você passa a receber essa medicação por lá. Né? Mas é assim, claro, você tem que estar sempre adequando a medicação. Às vezes a gente inicia esse tratamento, mas o paciente não se dá, tem muito efeito colateral. Porque essas medicações, elas podem realmente provocar efeito adverso. Né? Então, pode dar uma tontura, pode dar um enjoo, pode dar um inchaço. Mas aí a gente tem que pesar o risco e o benefício da medicação. Né? Essa medicação está me dando boca seca, que é uma queixa comum das pessoas. Tá, mas ela melhorou muito tua dor. Será que tu não aguenta um pouquinho tua boca seca ao invés da dor? Né? Então a gente tem que fazer esse jogo de cintura muitas vezes, né? Às vezes Prefere a dor ou prefere a boca seca? Isso, né? Então... E vamos se hidratar mais também, né? Ô, doutor, como a gente está no maio roxo, né? Isso, Paulinha? Isso, maio roxo. Maio roxo. Maio roxo, Eu na quero dizer verdade, lilás. nós temos aí a fibro, o lúpus, que também é uma doença Isso. reumatológica. Que eu iria perguntar justamente sobre isso, sobre essa associação, se as duas caminham juntos, né? Ou também, porque assim, agora que eu aprendi direitinho, né? Porque para você ser fibromialgico, você tem essa dor crônica, mas também pode ter outras coisas. E no caso com o lúpus, tem alguma também associação? Veja só, o lúpus é uma outra entidade. Sim. Né? O lúpus é uma doença autoimune. Né? Então, doença autoimune seria, a grosso modo, que o organismo produziria algumas substâncias que atacam teu próprio organismo. Né? É uma autoimune, né? É uma doença autoimune. Mas você pode ter associação de fibromialgia com lúpus, sim. Não necessariamente o fibromialgico vai desenvolver lúpus, não, de forma nenhuma. Não é uma associação que a gente vê com frequência. Né? Mas, como eu disse, como você tem um gatilho, você tem uma dor crônica provocada por qualquer doença, e aquilo ali pode amplificar para uma fibromialgia, você pode ter uma dor de guarda de disco, que evoluiu para uma fibromialgia, você pode ter uma artrose que associou-se com a fibromialgia. A própria Pode ter um espondilite lúpus, também, que exatamente. também é do maio roxo. Espondilite anquilosante, você pode evoluir com a fibromialgia. O lúpus, você também pode ter uma fibromialgia associada. Né? Isso pode acontecer, sim. Não são determinantes, mas podem acontecer. Gostei do seu, não são determinantes. E aí ainda tem mais gente aqui, ó. Elizabeth, eu já tinha falado. Ana disse aqui: bom dia, meninas, marquei RUP e ela não tá conseguindo encontrar. Ué!
Vamos ver porque... Rubi entrou, conseguiu. Ela entrou, tá aqui. Opa, cheguei, bom dia. Paulino Rocha S2 também tá aqui acompanhando. Gini Santos também tá aqui. Deixa eu ver quem mais. Tinha um comentáriozinho aqui ainda daqui de baixo, acho que foi da Ana. Gini Santos está dizendo aqui, sou paciente do doutor Alexandre também. Paulino Rocha disse aqui, bom dia, ótimo tema para alertar toda... Alertar sobre a necessidade de mais apoio do poder público. E aí eu vou voltar no que o doutor Alexandre falou das medicações. Gini está dizendo aqui que faz o Pilates. E Ana disse aqui, verdade, mas quem não tem condições de pagar é ruim, viu? É o que a gente está falando. Isso. A gente precisa aí, na verdade, de incentivo do poder público para muitas demandas da fibromialgia. E dentro do nosso projeto que a gente está vendo com o Gisele, né, Nádia, a gente também está trazendo essa questão. Tanto a questão do suporte centro, né? medicamentoso, quanto a questão da gente ter um centro integrativo, de terapia integrativa por fibromialgia aqui na cidade. Paulista já está um pouquinho à frente da gente lá nessa questão, já implementou a lei de identificação, já emite carteirinha, e aí eles estão em processo de justamente implantar esse centro, né, onde a gente vai ter o reumatologista para diagnosticar, vai ter o nutricionista para acompanhar, vai ter psicólogo, que é o ideal para o paciente da fibromialgia. Esse centro integrativo faz com que você esteja ali sendo atendido completo, né? Imagine você com uma doença... num canto só. Exato, né? tá tudo ali concentrado, Isso, você sem dificuldade, isso é né? essencial, né? Porque o paciente fibromialgico, não só fibromialgico, às vezes os pacientes de outras patologias síndromes também, isso. de outras síndromes, eles ficam muito perdidos. Isso. Né? Olha, você tem que ir para um psicólogo, tá? Eu vou marcar onde, como é que eu chego, como é que eu faço. E quando a gente fala do paciente que é do SUS, fica mais... Mais complicado. Mais ainda, agoniado Então ainda. você tendo um centro que reúna todas essas possibilidades, então a chance de adesão ao tratamento é melhor, né? Porque ele vai ter tudo na mão ali para ele, né? O monitoramento fica mais próximo. Muitas vezes o reumatologista, o médico, da maneira geral, a gente não consegue dar a demanda que o SUS traz para a gente. Então, o acompanhamento sequencial a cada 2 meses, a cada 3 meses, seria um tempo talvez ideal para acompanhar esse paciente, não existe. Né? E com Mas aí, como esse paciente está passando por um psicólogo, o psicólogo já intermedia, fala com o médico, ó, ele está bem ruimzinho, vamos dar uma olhada nele. Né? Então, Tem isso, aquela comunicação ali profissional. comunicação entre os profissionais. Era isso Então, que eu ia falar. essa área integrativa, né, esse centro integrativo, ele é essencial. Isso. Eu acho que a gente vai puxar o senhor para trabalhar, se a gente conseguiu daqui, ó. É verdade. E esse sistema, né, se for pensar no centro, que essa comunicação ocorre, digamos, estou lá sendo atendida pelo senhor, e quando só abre o sistema, vem meu nome, que eu estou sendo atendida pelo centro integrativo, ele puxa lá minha ficha, ela já passou pela aqui, olha, pela psicóloga, tá faltando isso, tá faltando aquilo, ou seja, quem quer que seja, se for com o psicólogo, ele tem acesso a essa informação, se for com o reumatologista, está aqui, você consegue dar andamento, né? Eu acho que até o próprio sistema facilita, né? Essa informação, né? Isso E até em termos de economia pública, Isso. Né? Em termos de economia pública, é bom. Né? Exatamente. Porque você vai ter, possivelmente vai ter um paciente que vai ter uma resposta melhor Sim. ao tratamento, ele vai ter menos horas perdidas de trabalho, né? Ele possivelmente vai chegar a usar menos medicação, né? Então tudo isso tem essa quantificação indireta aí que a gente tem que fazer, que é importante. Então, vamos embora, fazer esse movimento aí, aumentar, né? Vamos chegar aí de novo. E só para a gente fechar, doutor Alexandre, o senhor falou da questão da distribuição do medicamentoso aqui no município. Teria como a gente, por exemplo, dar um exemplo dos medicamentos que são do município e os que são do estado, para o pessoal ter uma ideia, porque às vezes as pessoas não são orientadas, né, o caminho das pedras. Tá, perfeito. No tratamento da fibromialgia, a gente pode utilizar algumas pessoas, só fazendo um adendo, o paciente adora ler bula, né? Isso. Eu E aquelas letras miúdas. Porque quando a gente lê, causa isso, pode causar isso, pode causar isso, pode causar isso. É mais não, é melhor não ler. Mas eu ia falar da indicação da bula, né? Então, assim, boa parte dos medicamentos que a gente utiliza para tratar fibromialgia, e quando você vai ler a bula desse medicamento, então tá lá, transtorno de ansiedade, transtorno depressivo maior, e aí você volta para o médico e faz, doutor, eu estou ficando doido, eu estou ficando com ansiedade, eu tenho depressão, por que que eu uso medicamento de depressão para tratar minha fibromialgia? Né? Só para a gente contextualizar.
Você se lembra que a gente conversou que na cabecinha da gente tem substâncias, né, que controlam a dor, a sensação de dor. Então, esses medicamentos, que são medicamentos controlados, às vezes, para ansiedade e depressão, são medicamentos que controlam o nível dessas substâncias. Então, as substâncias que diminuem a dor, elas têm que estar mais elevadas, né? Então, por isso que são medicamentos que, às vezes, até medicamento que é anticonvulsivante, né, que é para convulsão, também a gente utiliza no contexto da fibromialgia. A dose, claro, é diferente, né, para tratar uma patologia e para tratar outra. Uma medicação muito comum que a gente utiliza é a fluoxetina e a amitriptilina. São medicamentos que são fornecidos pelo município, né? A pregabalina e a duloxetina, elas não são fornecidas, né, pelo município, mas a gabapentina, ela é fornecida pelo Estado, pela farmácia do Estado. Então, são medicamentos que a gente pode utilizar, né? São mais da rotina do fibromialgia. São mais da rotina. Existem outros também, mas essas são, digamos assim, as principais que a gente utiliza. A minha dúvida era justamente sobre a bendita da pregabalina. Pregabalina. Olha aí, ela de medicamento ela entende, Um viu? pouquinho. Além de tudo, tem uma pessoa aposentada de farmácia na família. Eu sou muito bem servida, doutor Alexandre, graças a Deus, do âmbito de saúde. Tive muito convívio com vocês médicos a minha vida inteira por conta de manhã. E aí minha tia também se aposentou em farmácia, então eu conheço uma parte científica da coisa de um lado e do outro. De vivência, a gente aprende por osmose, né? E aí a gente vai chegando ao finzinho do programa, né, Nádia? E isso aí, daí a gente pergunta, doutor, é tão rápido, né? A gente deu uma esticadinha de nada aqui pra gente poder dar conta. Tinha uma última pergunta que eu queria fazer, mas eu acho que eu vou perguntar aqui em off e depois eu coloco um comentário e a gente prepara um postzinho também. E aí, doutor Alexandre, hoje em dia, atualmente, a gente lhe acha onde aqui no Cabo? Como é que a gente chega no senhor? Aqui no município eu tenho um vínculo público, né? Então eu trabalho aqui na Unidade de Saúde Vila Roca, né, dia de segunda-feira, e trabalho na quarta-feira na Policlínica Janaci de Medeiros em Pontos Cavalos. São os 2 dias que eu trabalho aqui no Cabo pelo município. A gente consegue, através do postinho de saúde, mesmo que a gente chega de outro bairro, exatamente, chegar no postinho do Roca. O encaminhamento é feito pela regulação municipal, né? Então, o paciente que tem dor, ele passa pelo clínico do posto, pelo clínico médico, o clínico avalia. Alguns médicos, eles têm capacitação, alguns clínicos gerais, eles têm capacitação para acompanhar o paciente na própria unidade de saúde, né, do paciente. Alguns que apresentam um pouco mais de dificuldade, ou não se sentem seguros para acompanhar o paciente, eles fazem a referência, né, e aí existe a regulação municipal e esse paciente chega para a gente, né, e a gente começa o acompanhamento. Alguns têm quadros mais leves, a gente retorna para que esse paciente volte para o seu clínico e aí ele possa dar seguimento. Isso. E no caso de um agravamento, ele retorna para a gente reavaliar. Que maravilha, eu sei. Estão todos bem assistidos, né? E fora o município, o senhor tem particular também, né? Trabalho, eu tenho consultora aqui no Cabo Santo Agostinho e trabalho no Recife, que eu sou português. Olha, nem sabia que o senhor ia para o português, olha aí, ó. Lá no português eu acho que eu já fui para o reumato lá também, eu já rodei um bocado. E a gente vai chegando ao fim, gente. Agradecer a todo mundo que participou aqui nas nossas lives do Facebook, do Instagram. Participem depois que encerrar as lives. Quem ainda tiver dúvida, deixa lá o comentáriozinho. Eu vou fazer uma nota. O doutor Alexandre não tem Instagram. Ele não é uma pessoa virtual, ele é real. Até aí, pelo tempo, né, Paulinha? Isso. Como ele tem que dar conta de muita coisa, realmente eu também não daria conta do Instagram, eu tenho que me atualizar nesse sentido aí. Estou um pouquinho antigamente mas demais. Pelo menos fazer, doutor. Depois só coloco mais informação até do seu nível, né? Pra dá mais trabalhar a né? Samile, de repente. Vou mandar um abraço para ela. Ela foi super gentil com a gente na solicitação. Eu não conheci Samile lá na clínica ainda. Vou dar uma passada por lá esse dia para ver quem é que está de novo por lá. E a gente agradece, doutor, sua participação. Isso. E faz o que a gente faz sempre, né? A gente faz o convite ao vivo para que o senhor não diga não. Não tem a oportunidade de dizer não. De retornar aqui. Estou à disposição. Retornar para falar mais algum tema que também o senhor pode dizer, eu acho que eu tenho um tema importante, eu gostaria de voltar lá no Oxo Mulher para ampliar essa informação, porque o nosso público agradece, né, tanto da comunidade aqui, como o nosso público que nos acompanha pelo Instagram e Facebook, que informação de fato para a gente sempre é bem-vinda, né? Quanto mais a gente sabe, a gente consegue chegar a um mecanismo de dizer, não, eu preciso seguir essa orientação para eu poder ter uma melhor e certeza de que muita gente vai aí
se cuidar melhor, buscar mais reação, não deixar que a doença lhe vença, né? Se solte dessa doença e tente seguir uma vida mais saudável possível, mais tranquila possível, apesar das dores que a gente sabe. E eu aprendi hoje aqui, né, um pouco mais, que além da invisibilidade, o aumento dessa dor é grande, né? E não está só apenas com a fibromialgia, é somada com tantas outras doenças. E que daí a gente precisa aumentar esse nível aí de conscientização, né? E de apoio à família, aos esposos. Presta atenção à orientação que o doutor falou aqui, que é muito importante essa parceria, né? As mulheres, né? Voltando para as mulheres em si, né? Que elas que trabalham, que são guerreiras, que largam do trabalho, mas não largam das atividades domésticas e ainda tem que lidar com essa dor aí crônica. E a compreensão do esposo nesse momento se faz necessário para que a família permaneça assim unidas, né, doutor? Isso é importante, né? A união familiar, a união conjugal, a parceria, né, do casal, isso é muito importante. Quando você tem uma doença crônica, seja ela fibromialgia ou qualquer outra, e você tem um ambiente familiar que lhe acata, que lhe ajuda, que lhe ampara, que lhe bota para cima, que levanta seu astral, então torna mais fácil de você superar isso. Isso é muito realmente importante. em qualquer síndrome. Né? A gente traz para o fibro, traz para o autista, que a gente passou aí no mês de abril. Enfim, a gente vai agradecer realmente a doutora Alexandre e a todo mundo que participou, deixando as portas abertas aqui para ele, até porque a gente tem um público idoso bem grande, né, Nádia? Isso. E aí, com os idosos, a gente vem aí artrite, artrose, Osteoporose. Osteoporose. Adoro osteoporose. Então, É doutor, sua formação, inclusive a gente pode fazer um programa. então a depois gente já sobre- vai deixar Já esse deixa o convite, subtema. esse tema aí Tamo pra gente junto. ser tratado. A gente só vai acertar a data conforme a sua Tem um mês, disponibilidade, se eu não né? me engano, de conscientização sobre a osteoporose. Tem, acho que é meio de outubro. se eu não me engano. Isso. Mas a gente não vai demorar tanto não, viu, doutor? Em outubro a gente reforça. Mas a gente lhe convida antes até Não, tá pelo bom. nosso público. Gostei bastante aqui de Isso. você. A gente Muito super legal. agradece, viu? Um cheiro, minha gente. A gente vai se despedindo aqui, tá? Mas no próximo sábado estaremos juntos com mais uma programação supimpa, né? Como foi dito aqui. Isso, supimpa, babado. Isso. Top. Qualquer nomezinho que vocês querem usar aí. Obrigadão, gente. Tenham um bom sábado. E aproveitando para deixar aí um feliz Dia das Mães para todas as manhinhas que acompanham o Oxe Mulher. Né? Um feliz Dia das Mães para sua manhinha, Nádia. Isso, Um pra feliz Dia sua das Mães para também. nossa Solange, que também é manhinha. É manhinha e sim, tem que Pra se nossa cuidar. câmera girl fica aqui escondidinha também. Um Que é feliz mãe. Dia das Mães. Vamos aproveitar aí o sábado pra gente terminar os ingredientes do almoço de amanhã. Que é dia de almoçar tudo juntinho. Exato. Né? Domingo Ah, a gente se junta. E um detalhe, você que vai almoçar com a sua manhinha aí, por aí, pode marcar o Oxe Mulher que a gente faz o reposto, tá? Então aproveita aí, tira uma foto em família, marca o Oxe Mulher que a gente vai fazendo o posto e ampliando aí a nossa família Oxe Mulher. E, por último, o doutor aqui quer dar a última fala aqui. Eu queria deixar uma frase para vocês refletirem, na verdade, né? A fibromialgia, ela faz parte da sua vida, mas ela não é a sua vida. Então, vamos em frente. Um abraço a todo mundo. Adorei. Vou botar isso como lema de vida. Não quero ela. Eu digo a ela tá aqui, mas ela vai ficar aqui de lado. Se ela me acompanha, é de ladinho, não é em mim não. E a gente segue, gente. E amanhã o Oxe Mulher vai estar aí também representado na carreata das mães, viu, gente? Eu, Paulinha Almeida, vou estar aí com vocês, na casa de vocês, na casa das manhãs, visitando junto com a Calheta FM. E aí eu já vou puxar aí a olhinha pro nosso Oxe Mulher aqui, viu, Nath? Isso, muito bem, tá certíssimo. Juntar as manhinhas todas do Oxe pra dar um cheirinho. E a gente super agradece, a nossa família tem que crescer e a gente deseja tudo de bom para essas mães, né? Que graças a ela eu estou aqui, Paulinha está aqui, a Câmara Todos Guel, o nós. doutor, todos nós, né? Então, felicidades para todos, tá? Um Feliz beijo. Dia das Mães e até sábado que vem. Obrigada, doutor. Obrigado a vocês. Se você